Hum? Porque, do ponto de vista das leis divinas, vamos dizer, da realidade primordial, eterna, tá certo? Esses problemas, eles são a própria vida humana, eles não são defeitos da vida humana, né? E a tentativa de corrigi-los pela ação humana só vai agravá-los. Porque a finalidade da nossa vida é o quê? É a morte e a vida eterna, né? Isto é uma realidade, não há como você fugir disso, entendeu? Ou seja, você tentar realizar no plano terrestre coisas que só são acessíveis dentro de um plano de eternidade, e portanto de imutabilidade, tá certo? Sempre vai dar maus resultados. Então, quer dizer, a confusão da eternidade com a vida temporal é também efeito do pensamento metonímico. Por exemplo, quando Karl Marx usa a expressão fim da história. Eu digo, bom, depois do fim da história, a história continua. Outra coisa, as metáforas orgânicas da sociedade. E comparam, por exemplo, a sociedade a um organismo animal. Tá certo? Ou essas teorias cíclicas que a lei dos 3 estados de Augusto Comte, tudo isto pressupõe que existe um ponto final da história e que, portanto, o seu fulano, o seu ciclano, o seu Karl Marx, o seu Augusto Comte pode enxergar o trajeto inteiro da história humana. Agora é o seguinte, qual é a duração desse trajeto? Ninguém sabe. Quando perguntaram para o próprio Jesus Cristo, ele disse, eu não sei, só Deus Pai é que sabe. Veja o que é isto. Hein? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Logos, é a inteligência divina. O que é Deus Pai? É o poder divino, é a vontade divina. Então, Jesus Cristo está dizendo que o fim dos tempos será uma decisão livre de Deus Pai. E não uma imposição, vamos dizer, da lógica imanente, imposição, vamos dizer, da própria inteligência divina. Dito de outro modo, Deus põe o ponto final nisso quando Ele quiser. Ele está livre para fazer isso agora ou daqui a pouco. Ou para esperar mais alguns milênios. Então isso não é acessível a uma abordagem racional humana. Então, item número 1 da estrutura da realidade. Não sabemos quanto tempo isto vai durar. Portanto, não podemos conhecer o trajeto inteiro. Sempre tem mais um capítulo. Eu digo, e quando terminar? Eu falei, quando terminar, vem a passagem do tempo para a eternidade, que é uma dimensão ainda mais vasta e mais inimaginável do que o conjunto da história. Então, viver um drama que você não sabe quando vai terminar e, portanto, não pode saber como vai terminar, esta é a condição humana básica. E quem não está preparado para isso, quem quer viver na ilusão de que ele sabe o trajeto, não é isso? Esse já está fora da realidade automaticamente. Quer dizer, todas as pessoas que estão prevendo o fim do mundo, elas não sabem o que estão falando. Porque sinais do fim do mundo têm sido observados, pelo menos, tá certo? Desde, digamos, do ano 40 da era cristã. Aqueles primeiros cristãos, quase todos estavam persuadidos de que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte. Ou seja, eles presumiam que eles sabiam algo que o próprio Jesus Cristo não sabia. Entendeu? E eram cristãos, eram pessoas devotíssimas, muito santos. Então, na hora em que alimentam esta presunção, escapam da estrutura da realidade, que é viver na ignorância do fim. E, portanto, na ignorância do sentido total. Não sabemos qual é o sentido total da história humana, mas tem uma coisa que nós sabemos. Se existe uma alma imortal, uma única alma imortal, a duração dela é maior do que a duração de toda a história humana. E, portanto, o trajeto inteiro da história humana, visto do ponto de vista de uma alma imortal na eternidade, será apenas um capítulo da sua história. Então não se preocupe, meu filho, você quer saber o fim da história? Você vai saber. Porque você é necessariamente uma alma imortal. Eu creio já ter demonstrado isso no curso da imortalidade. Não há como escapar da imortalidade. Então, para que você está com tanta pressa de saber o fim, se depois você vai saber mesmo de qualquer maneira? Então, os nossos esforços, por exemplo, de filosofia da história, não devem ser voltados à finalidade de
saber qual será o sentido último da história ou quando vai acabar, mas apenas de ajustar o nosso foco à situação real que nós estamos vivendo. Então, todos os trabalhos que eu coloquei neste livro